O vídeo de hoje está muito bom e eu convido você a ficar até o final dele. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve para que você possa receber mais conteúdos assim, tá bom? E se não deixou o seu like, já deixa aí para que esse vídeo possa alcançar o maior número possível de pessoas. E também não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar depois que assistir, tá bom? Olha só, então neste debate vamos ter aqui Ezequiel Gomes e um rabino. E o apresentador aí, César Cavalcante, inclusive esse vídeo é méritos ao canal do César Cavalcante, tá bom? Olha só, o sábado era apenas para os judeus ou para a humanidade? O que você me diz? Comenta aqui embaixo. Se o sábado era apenas para os judeus ou para toda a humanidade? O que você me diz aí? Comenta aí. Então eu já convido você a ficar até o final porque está muito bom esse debate e não perde por nada. Eu já estou com fone, já estou com o celular e juntos vamos acompanhar neste exato momento. Vamos lá? Qual a sua compreensão sobre esse tema? A guarda do sábado é uma ordem só para os judeus, exclusivo para os judeus, ou é uma ordem para todo ser humano? Então, na verdade, o sábado, ele aparece pela primeira vez na criação e o sábado seria para toda a humanidade. Seria. Porque Deus, quando ele repousou no sábado, ele não precisava repousar, mas ele repousou também para dizer para a humanidade que a semana seria de 7 dias, que teria um dia de repouso. A gente vê hoje que até nações que não são cristãs, que não creem na Bíblia, como China, Índia e outros países, a semana lá é de 7 dias, normalmente. Então, mesmo não tendo nenhum relacionamento com o Deus de Israel, elas continuam tendo uma semana de 7 dias, como Deus quis no começo. Então, a princípio, eu diria, o sábado é para toda a humanidade. Foi para toda a humanidade e será no final para toda a humanidade. O detalhe é nesse meio do caminho aí. O que aconteceu? Aconteceram algumas coisas. É sobre isso que a gente quer comentar. Ok. Ezequiel, qual a sua opinião inicial sobre esse tema? A guarda do sábado é uma ordem geral para a humanidade, para todo ser humano, ou só para os judeus? Bom, na nossa visão, não faz nenhum sentido a gente atribuir a guarda do sábado unicamente para o povo judeu em Israel, sem que a gente tenha implicações absolutamente graves para a relação de Deus com a humanidade fora dos limites de Israel. Então nós entendemos os 10 mandamentos como uma unidade. E tudo aquilo que você pode atribuir a um dos 10 mandamentos deve ser possível atribuir aos demais. De acordo com Tiago capítulo 2, né? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E nesse aspecto, Tiago cita 2 dos 10 mandamentos. Não matar e não adulterar. E a ideia é que você deve guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Caso assim não fosse, nós tivéssemos, por exemplo, a guarda do sábado só para Israel, nós imediatamente iríamos questionar, tá, então a proibição de idolatria, ela também é só para Israel? As questões de moralidade sexual também é só para Israel? Mentira, cobiça, vaidade, assassinato, sei lá, coisas do tipo. Tudo que está nos 10 mandamentos. Se você dissesse que aquilo é só para Israel, o gentil, ele nem estaria pecando ao mentir, matar, roubar, adulterar, transgredir o sábado, idolatrar e coisas do tipo. Se você quiser atribuir pecado ao gentil por estar transgredindo um dos 10 mandamentos, por que não o sábado? Ah não, o gentil, se ele adora imagem de escultura, ele está errado, ele está idolatrando, olha que coisa horrorosa está fazendo o gentil. Ah, o gentil não guarda o sábado, tranquilo, não é para ele mesmo. Então a gente entende uma incoerência nesse aspecto, por isso a gente defende que o sábado é para toda a humanidade, inclusive no meio do caminho também. Ok. Rabino, por favor. Bom, eu disse que no começo Deus estabelece o sábado ali, repousa no sábado, Deus não se cansa, ele não precisava de repouso nenhum, aquilo ali foi mais para ficar de exemplo para a humanidade. E o que a gente percebe? Que Deus não impôs. Tanto é que as nações de hoje, por exemplo, como eu acabei de citar aqui, nações que não creem na Bíblia, elas repousam um dia na semana, respeitam a semana de 7 dias, mas não é o sábado.
Mas Deus deixou ali o sábado. O diferencial do sábado para os demais dias da semana é que ele foi abençoado por Deus, ele foi santificado, então ele foi separado por Deus. Deus não impôs. Na nossa compreensão, a lei de Deus no começo, ela era transmitida de forma oral. Então ela não existia por escrito. Ela passou a existir por escrito depois do Monte Sinai, depois de Horebe. Então, ela era também observada de uma maneira livre. Tanto é que a gente vai encontrar a lista dos justos, dos tzadikim, que obedeceram a Deus lá atrás, alguns deles vão aparecer aí no livro de Hebreus, né? Abraão, Noé, esse pessoal todo. Enoque, Matusalém, enfim. Uma série de... Eu posso citar daqui a pouco os nomes, né? E esses homens, eles serviram a Deus livremente. Deus não impôs a vontade dele. Nem para Adão foi imposta a vontade dele. Deus deixou que ele tivesse o livre-arbítrio. Então, essas primeiras nações aí, digamos, até Noé, elas obedeciam a Deus livremente. Eu costumo relacionar isso com o pai Abraão Avinu. Abraão, o pai dele era idólatra, mas ele optou por servir a Deus. Então aí entra a Torá oral, conhecimentos que se tinha da lei oral, e Abraão foi considerado um tzadik, um homem justo. Então essas nações, elas tinham a opção de servir a Deus, mas não serviram. O senhor está dizendo que a lei oral é antes de Abraão? Sim. A lei oral é desde o começo. Desde que Caim matou Abel, cometeu um erro. Então ali era proibido matar. Então ela não era escrita, não eram, digamos assim, os 613 mandamentos como se crê hoje. Haviam mandamentos, a lei não era completa, a Torá não era completa. Não havia sacerdócio, não havia nada, então a Torá não era completa, então ela era oral. E quando Abraão serve a Deus, ele serve dentro do conhecimento que ele tinha da Torá oral. Da revelação que ele tinha até então. Tá. Na sua opinião, isso incluía a guarda do sábado ou não? De forma oral, sim. Sim, incluía, mas, como eu disse... Livremente. Ninguém era obrigado. Como hoje, por exemplo, eu gosto de comparar o gentil Abraão com os gentios de hoje. Abraão, sem conhecer, digamos assim, a lei na sua plenitude, como ela é hoje, ele já servia a Deus dentro do que ele conhecia. E ele foi declarado justo, né? Hoje também, né? Os homens, as nações, elas têm liberdade para buscar a Deus. Elas não cumprem. Quando você fala, por exemplo, que as pessoas não matam, não adulteram, não roubam, mas nos países que não creem na Bíblia também eles não fazem isso. Sim. Mas se eles não creem na Bíblia, como é que eles cumprem certos preceitos da Bíblia? Eles cumprem preceitos de natureza civil, né, social. Então, essas coisas estão no meio. Então, não sei se eu respondi a pergunta do César. Então, eles cumpriam aquilo que tinham conhecimento, até Abraão. Chegou Noa. Deus parte para aquela decisão de destruir e recomeçar a humanidade através de Noa e a sua família, né? O que aconteceu? Voltou a idolatria, Torre de Babel, e o homem voltou a ser, aquilo não, parece que não resolveu muito a situação. Aí é onde entra o chamado de Abraão, e aí começa a mudar as coisas, do chamado de Abraão para cá. Tá, mas então o senhor entende que a guarda do sábado acontecia? Acontecia. Antes de Deus instituir o sábado? Como outros mandamentos também aconteciam, mas não era imposto. Ezequiel, você como adventista defende alguma coisa bem parecida com isso, né? Sim. Porque o adventismo tem essa ideia de que o sábado é antes da lei. Sim, perfeito. A nossa ideia é que quando Deus cria Adão e Eva, ele tem duas instituições antes da queda, que é o sábado e o casamento. E esses são mandamentos que Deus que a humanidade leva com ela depois da queda. Mas essa instituição do sábado você enxerga... Acontece lá antes da queda, lá em Gênesis 2.
Mas lá não tem uma instituição, né? Não, tudo bem, mas a nossa visão é isso. Então, mas lá, deixa eu entender. Então, a instituição que você está dizendo é a partir do fato de Deus descansar no sábado. Isso, o primeiro sábado. Mesmo sem ordem, isso. Para que o homem faça isso. Exatamente. Então, existe uma criação, 6 dias, 7º dia ele descansa, e ele abençoa e santifica o 7º dia. A partir dali, todo o 7º dia subsequente é sagrado, independentemente da ordem expressa. Mas quando a gente chega em Êxodo capítulo 16, que você tem a discussão sobre o maná, que é uma discussão que acontece antes da concessão da lei lá, que vai acontecer em Êxodo 19 e 20, Monte Sinai, aquela coisa como um todo. E ali, aparentemente, a guarda do sábado ela é pressuposta. Porque o que acontece ali no maná? Porque ele tem que colher prevendo o sábado já. Você não podia pegar o maná e colher o dobro do que você ia comer para outro dia, porque ele estragava. Menos na sexta. Mas na sexta-feira para o sábado não acontecia. E por que o texto explica? Por que Deus fez isso? Para que você guarde o sábado. Então a ideia é que já tem um pressuposto ali. E também, como o Rabino colocou muito bem, Gênesis capítulo 26, o verso 5, diz que Abraão guardou a minha lei. Então a nossa teoria é que Adão e Eva, fora do paraíso após a queda, lembravam do sábado e transmitiram isso posteriormente de forma oral aos seus descendentes. Alguns deles foram rebeldes, como Caim, que descreu, desobedeceu, e não só na questão do sábado, mas do assassinato e tudo mais, mas outros foram da linhagem dos justos, né, que inicialmente era de Abel e depois veio ser representado por Sete. E eles guardaram esse conhecimento durante toda a história da humanidade, mesmo antes da lei. Então o sábado foi guardado basicamente toda a história da humanidade. Muito bem, Deus seja louvado por mais um vídeo, por mais um dia, por mais um sábado. Aprendemos de que o sábado, ele sempre foi, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, e é até os nossos dias de hoje, e segundo o profeta Isaías, será eternamente também. Amém? Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar. E eu vou deixar aqui embaixo o link do debate completo para que você possa ir lá no canal do pastor César Cavalcante e poder assistir na íntegra, tá bom? Então não esquece de se inscrever, deixar o seu like e deixa aqui o seu comentário também. Que Deus ele te abençoe.